ideia desse trabalho surgiu na Comec, e numa época, inclusive, uma pessoa na Comec com muita sensibilidade, e disseram, não, vamos ver o que existe fora de Curitiba, já que Curitiba está se esforçando para... Vamos ver no envoltório. E então eu selecionei um grupo de gente muito boa, e dividimos por municípios. Quando a Comec nos chama em 77, veja bem, você tem já um reconhecimento por parte do Estado de que preservação era uma coisa importante. Primeiro, o Estado já tinha um departamento, como Lapastina especificou, 48 criou um departamento do patrimônio estadual, e em 53 fez uma lei. Então, você já tinha no Estado gente falando em patrimônio. Bem, segundo, você tinha em 77 uma gestão vitoriosa do Jaime Lerner, o centro da cidade, na sua escala, o centro histórico. Então, a Comec faz o seguinte, e em volta, se Curitiba está fazendo isso aqui, vamos trabalhar a região. Não, então é uma coisa, a Comec se volta para a região, e acredito eu, muito pegando o exemplo já dado por Curitiba. Eu gostaria de relembrar outras pessoas. O Belmiro Valverde Castor, né? José Vicente de Castro também. Eu fiquei assim bastante encantada em saber que esse projeto estava sendo retomado. Primeiro, pela importância da continuidade, né? Como todo inventário, ele tem que ser sistematicamente alimentado e retroalimentado, né? E a oportunidade de reencontrar a equipe, reencontrar os companheiros, né? Também foi muito gratificante. Agora, a metodologia que a gente trabalhou na época e que você falou, a gente estava até relembrando. A gente conseguiu mapas do Exército por cada município, conseguimos os xerocões e, com fusquinha, carro alugado, montava as equipes e ia vasculhando como agulha no palheiro. Pegando todas as trilhas, tinha as rodovias, tinha as vias locais, tinha as estradas rurais, percorrendo todas as estradas rurais, né? E aí era um encantamento quando voltava, olha, nós tem isso em tal lugar, né? Tá. Então foi um trabalho assim muito sério, foi um trabalho de fôlego. Eu acho que o Ciro tem razão, acho que não sei se no Brasil realmente teve um trabalho dessa envergadura, né? Eu me lembro, na época, Ciro, Ipapera e Malu, que a justificativa da Comec é que a região metropolitana estava se consolidando e Curitiba polarizava muito. Então, acho que uma das ideias era criar pontos de lazer e de cultura usando os patrimônios afetivos ou patrimônios locais, para fixar essa população do ponto de vista cultural neste município. Aí foi como é que lembra do projeto Viva a Cidade? Criamos o projeto Viva a Cidade, cartazes com a foto do patrimônio do local, criamos eventos naquela cidade, uma movimentação, né? Não conseguimos fazer com todos os municípios, mas alguns, né? Só complementando, o escopo dessa complementação do plano era exatamente fazer com que as pessoas se orgulhassem da sua própria cidade. Porque muitas cidades, hoje, na época, cidades, né, elas eram antigos bairros ou distritos. Então, eles não tinham a noção de centralidade. Eles achavam que o centro da cidade deles era Curitiba. Então, isso cria uma falta de identidade local. A ideia do plano era exatamente documentar, localizar coisas interessantes
a história da cidade, para a memória daquela comunidade, e depois, numa sequência, o chamado Plano Viva Cidade, que, aliás, eu acho um nome espetacular, né, porque tem um duplo sentido, né, era, em cada uma das cidades da região metropolitana, ter um olhar do Estado, da coordenação, específico. Então, nós fizemos, o Ciro coordenando esse plano, todas as cidades tiveram sua praça central valorizada. Mas foi depois desse plano. Sim, depois. Foi uma consequência, desse né? plano, Viva a Cidade. Porque também acho que um outro critério era a classificação os critérios de classificação desse patrimônio, que daí talvez o Ciro Papé ou a Malu possam falar mais. Mas havia o patrimônio local, né, que tinha mais um caráter histórico local, de importância local, do fundador, ou de alguém importante intelectualmente, que poderia ser apropriado para a instalação de uma casa de cultura, para a instalação de uma biblioteca, para a instalação de uma creche. Né? Então, o projeto ele avançou nesse sentido, não foi só um inventário. Houve um movimento no sentido de dinamizar esses patrimônios. Né? Então, a gente fez, junto com o levantamento da arquitetura, tinha uma equipe que fazia a parte histórica e outra equipe que fez a parte econômica da região, para incentivar também que as coisas são todas unidas, né? Não tem, só a arquitetura não dá para fazer esse movimento todo. Mas foi um trabalho muito completo, foi muito bom. Descobriram as colônias dos imigrantes, as casas de tronco. E isso o Miguel já sabe falar melhor do que eu, não, Miguel? Que foi inclusive, o Bosque do Papa ali é fruto desse trabalho. Né? A equipe era multidisciplinar. Então, nós tínhamos historiadores, sociólogo, economista, arquitetos, né? E muitos estudantes. Grande parte do trabalho foi feito por estudantes muito determinados, e nós alugamos, né, Ciro, 12 ou 14 veículos, né? 17. E percorremos, eu acho que a gente deu um quarto de volta na linha do Equador. O Miguel era estudante na época, né, Miguel? Você rodou muito. Nós pegamos os carros e era feita a contabilidade, né? Eu achava que a gente tinha dado um quarto de volta. Agora, se alguém falou no relatório de metade, eu não sei. Mas eu realmente não tenho o número exato, sabe? Mas foi muito significativo. E cada lugar, pessoal, as estradas horrorosas, né? E, felizmente, o nosso maior medo é que houvesse algum acidente, sabe? Né? As estradas muito precárias e tal. E, felizmente, não quebrou nenhum carro, né? Não, eu quebrei. Mas também é que você era um mau motorista. Desculpa. Nós tínhamos os mapas tinham referências de edificações, né? Então nós íamos atrás de todas aquelas, era um garimpo, né? E rodamos todas as estradas mapeadas, né? Com aquele objetivo já definido de casas já mapeadas, né? Então, nesse sentido, pegamos estradas horríveis. Eu peguei uma pedra muito grande, né? Num momento da viagem, aí tivemos até que substituir o carro. Mas foi momentos, né? Você lembra quais municípios você percorreu, que viu? Eu percorri São José dos Pinhais, né? Um pouco de Campo Largo, Piraquara, não sei se entramos aqui, Almirante da Mandaré também, porque nós nos dividimos, né? Eram 7 equipes, quantas? Já não lembro, né? É que os mapas eles não eram divididos por município, eram por quadrantes. E às vezes pegavam um pedaço de um município e um pedaço de outro município. Eu lembro que chegava a turma de campo, montes de filmes.
Nós mandávamos revelar, demorava 2, 3, 4 dias para voltar o negativo com cópia contato. Daí o Papério, o Ciro e a Janir se reuniam e escolhiam e analisavam as casinhas, ou todas as fotos na cópia contato, pequenininha, e resolviam, essa aqui é boa para fazer uma pesquisa mais profunda. Vamos lá. Daí começaram a classificar se valeria a pena voltar ao local para tirar mais fotos, mais detalhes, fazer levantamento arquitetônico dessas mais importantes, segundo a análise deles. A cada volta de equipe era feita essa revelação, depois o material era olhado, né? Mas todas as casas que eram fotografadas, elas eram fichadas. Havia digamos assim, uma análise preliminar das quais as mais significativas. Mas foi só na conclusão final do trabalho é que foi feita critérios de valorização, né? Desde o critério afetivo, local, né? E para depois fazer essa classificação, né? Acho que foi sendo um trabalho construído aos poucos. Não se esperou concluir tudo para daí classificar. E não, nas primeiras vindas, classificou essa. Né? Foi um trabalho que foi sendo construído assim, aos poucos. Né? Um dos slides apareceu a ficha amarela, né, que a gente teve um trabalho muito grande para fazer aquela ficha, né, porque ela tinha que reunir o maior número de dados de uma forma bastante sintética, mas que fosse significativa. A orientação eram estagiários, estudantes da arquitetura, né, era que, primeiro, vocês estão entrando no lar das pessoas, né? Então tem que conversar inicialmente e tal, explicar o escopo do plano, a importância, pedir permissão para entrar, né? E sabendo e respeitando, quer dizer, sabendo que está adentrando o lar da pessoa e você está fazendo um trabalho científico. Havia uma metodologia, né? Então a gente fazia reuniões gerais, onde abordávamos a maneira como iríamos primeiro dividir as áreas. E alguns edifícios já sabidamente existiam com valorização. Mas havia também um conhecimento de arquitetura, porque os estudantes de arquitetura, a maioria já estava no 4º ano, já tinham passado pela história, pelo conhecimento de arquitetura. Né? Então, todos eles já tinham conhecimento de visualmente fazer uma identificação visual. Segundo, outra estratégia era conversar com as pessoas, ver se tinha algum ali edifício importante que eles achavam. Né? Então, acho que isso também era uma metodologia. Mas a intenção era sempre padronizar a abordagem, alertando esses aspectos que o Papério colocou, né? Mas é claro que surgiram muitas coisas novas também, né? Especificamente qual, aí depois de 40 anos é difícil, né? E, como você, Jane, lembrou, a gente tinha uma tipologia prévia. Quer dizer, você sabia, por exemplo, o tipo de arquitetura que a região tinha. Quer dizer, claro que havia exceções, mas de uma certa forma você se explicava aos estagiários, mostrava exemplos, inclusive usando os exemplos de Curitiba, que você tem uma amostragem de arquitetura que vem mais antigas, que na região não havia, mas de pedra, mas depois com alvenaria de tijolo, depois com madeira, não só de tronco, mas arquitetura de tábua, que é importantíssima, porque o Paraná
é rico em exemplares, o maior interesse em arquitetura de tábua, porque foi exatamente, teve nos anos 20, 30, 40, uma facilidade de se construir com tábua. Então, há casas interessantíssimas feitas em tábuas. Então, você podia imaginar, com exceção das igrejas, que tem uma tipologia própria, as casas você pode, digamos, estabelecer, digamos, uma meia dúzia de modelos que variavam dentro daquilo. Interessante, acho que vale a pena essa. Então, é uma coisa que vai se formando dentro das equipes um olhar, uma segurança e já antevendo o que tem interesse. Eu fiquei bastante alegre quando a Malu me ligou, né? Que vamos nos encontrar depois de 40 e poucos anos, né? E principalmente com a presença do mestre, toda a organização, né, que fez esse trabalho aí. E eu fui um operário, né? Eu era estagiário. Volante do Fusca, com a Elizabeth do meu lado, máquina fotográfica, vocês esqueceram de falar. Cada equipe tinha uma máquina fotográfica e alguns rolos de filme, né? E estrada com poeira, com buraco, com criação atravessando a estrada. Uma loucura, uma loucura. Mas, jovem, estudante, foi fantástico, porque você aprendia as coisas, né? A teoria toda, a história da arquitetura, e pelas palavras do professor aí, e depois você ia atrás do fato, não é? Ia constatar aquilo, como que aquilo aconteceu, aonde aconteceu, e documentar. Foi uma experiência bem importante, bem rica, né? Tirando os sobressaltos e problemas. A gente não lembra mais, né, dos problemas. Fica aquela imagem maravilhosa, né, do trabalho realizado. E muito importante, foi muito importante para a minha vida, inclusive, profissional, né? Que isso aconteceu no momento que eu estava envolvido, né, com escola, com estudo, com toda aquela dinâmica, né? E acontece uma oportunidade como essa, né? Uma oportunidade bem importante para a formação dos arquitetinhos aqui. Que acabei, por causa disso, por causa desse trabalho, eu acho que você tem bastante culpa nisso, Ciro. Eu acabei indo estudar restauração de patrimônio histórico na Polônia. Tem um outro polaco ali que sabe disso. E foi muito importante. Para mim foi uma coisa muito importante. E nesse processo de estudar na Polônia, tinha referências daqui, de lá, teve... Não dá para você dizer que aquela casa de tronco foi trazida para cá, né? Eu cheguei a visitar na Polônia, em Varsóvia, a casa de um arquiteto, que ele fez a casa de tronco. Ele fez em 1980, usando aquela técnica, né? O cara era tenista, era maestro, um cara bem antenado, né? E eu fui visitar a casa dele. Você olhava por fora, era uma casa de tronco, bem mais bonita, né? Mais enjambradinha e tal. Por dentro era uma casa normal, né? Uma casa moderna e tal. E o resto que eu fiz lá, eu fui visitar muitas obras em restauração. Eu fui para a Polônia quando a Polônia era comunista ainda. Então o governo entrava e restaurava a cidade inteira. Eu me lembro que eu fui visitar uma cidade quase na fronteira com a Rússia, que ela ia fazer 400 anos, a cidade. E eles estavam restaurando o centro da cidade inteiro. Era um canteiro de obras, aquilo fantástico. Mas não tinha nada que ver com essa arquitetura
mais popular, né, que nós fomos ver aqui na região metropolitana. Nós fomos ver a arquitetura do camponês, né? E na cidade não, naquela cidade que eu fui especialmente, que eu fui visitar, já era uma arquitetura já mais... né? Mas a principal coisa que eu vi lá na Polônia foi essa arquitetura feita de madeira. Eles, como todos os países, né, da região mais fria do planeta, né, eles usam muita madeira e a madeira está lá ainda, está se conservando. Tem construções lá de 300, 400 anos, igrejas geralmente. E a coisa mais pitoresca foi a casa desse arquiteto que imitou, usou a técnica de 100, 200 anos anteriores. Dava para complementar a questão das casas de madeira, justamente a preservação das casas de tronco, eu acho que foram decorrentes direto desse trabalho que facilitou muito na época da implantação do projeto, né, do processo de implantação da represa do Passaúna, né, a possibilidade de preservação dessas casas, né? E a gente nota, e você colocou muito bem, que aqui é a arquitetura do imigrante, em seu estado econômico e social, enfrentando os recursos locais. Então, há diferenciações, né? Claro, traz-se a cultura, porém vê-se a oportunidade, né? Então, cria coisas únicas, né? Naquele momento, de 77, nós não estávamos atentos ao patrimônio imaterial. Até porque o próprio pensamento de patrimônio no Brasil não estava atento para isso. É claro que teria sido muito bom se nós não só olhássemos casas, mas também víssemos as manifestações próprias. E é por isso que eu acho que um dos resultados do trabalho de vocês talvez seja a propor um inventário nessa área, do patrimônio imaterial. A equipe que trabalhou nesse processo todo foi uma equipe multidisciplinar. Sim. Tinha lá economistas, devia ter sociólogo, antropólogo, historiadores. Então, e tinha esse viés de procurar o saber fazer, o como faz, né, que reflete no patrimônio construído. Não é? Então, existia essa preocupação, mesmo que fosse meio escondida, né? Mas ela estava lá. Ela estava lá. E eu acho que é isso que é o mais importante de se estudar. Não é? Você pega uma imagem, você não vai estudar a imagem. Você tem que estudar a vida de quem fez aquela imagem, por que ele fez, como que ele fez, aonde que ele aprendeu a fazer, da onde que ele veio sabendo fazer, não é? Alguém me perguntou aqui, o que se viu lá na Polônia, que tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem gente preocupada aqui em saber se, na Polônia, que teve um grande contingente migratório para cá, né, e que tem muitas construções aqui que são feitas conforme o saber fazer, conforme a cultura daquele camponês lá, né, e me perguntaram, o que você viu de ligação? Ou seja, o que você viu de exportação de cultura, feita lá 2 séculos atrás, né? E que resultou nessas construções. Então isso está impregnado, né? Cada casinha, cada coisa que nós fazemos hoje está impregnada dessa cultura, que não é saber, não é conhecimento, não é outra coisa senão a maneira que as pessoas vivem, fazem, não é?